Olha aqui, ó. Exatamente isso aqui. Tá certo? O erro, 0, é menor que N, que é menor mesmo, tá? Que é menor que N. Tá? Que é esse erro cometido aqui, porque eu estou comparando com essa série. Tá certo? Isso é menor que ou igual, somatório, igual a que a mais infinito de quanto? 1 sobre I ao cubo. No cubo. Só que esse erro, eu tenho uma estimativa para ele. Esse erro é estimado pela integral o quê? Pela integral imprópria. Tá? Se você eu não lembro aqui, vou pescar aqui, tá certo? Deixa eu, não sei se vocês lembram, deixa a minha memória está falhando, né? Deixa eu ver o erro cometido. Esse erro aqui, erro, aqui, entre 6, 7, né? Esse erro, tá certo? O erro cometido quando você tem a série, esse erro aqui, que é a série 1, só relembrando, 1 sobre N elevado a P maior do que 1, tá certo? 1 sobre I elevado a P, I igual a N mais 1 a mais infinito, que é esse erro. Esse é o erro, tá? É o erro cometido na aproximação dessa série, que é esse valor aqui. Isso é menor que, pescando, da N elevado a 1 menos P sobre P menos 1. Tá? Que é exatamente isso aqui. Onde o P, quem é o P? 3. Tá? Então isso é menor que, tá bom? Menor que ou igual. Tá, menor ou igual. Tá? Menor que ou igual. Quem é o erro, né? O erro cometido nessa aproximação. Então fica N elevado a 1 menos 2, né? Que fica N elevado a menos 2 sobre quanto? Sobre 2. Que dá quanto? 1 sobre 2, N2. Então você tem uma estimativa do erro, tá certo? Cometido, quer dizer, esse erro aqui satisfaz essa desigualdade. Você tem uma estimativa dele. Ele não é superior a 1 sobre 2, N2. Que é o que eu tenho aí. Igual a 100, o erro está lá embaixo. Por exemplo, se for n igual a 100, né?
tá? Se for N, tá certo? Porque isso é a fórmula da aula passada, tá? Quando você pega essa série aqui, esse valor é maior do que zero e é menor que ou igual a isso. Foi demonstrado na aula passada. Para P maior do que 1, que é o caso em que a série converge. Se o P não for maior do que 1, a série diverge. Tá? Então você tem isso aqui. Conclusão, se você faz uma aproximação, né, dessa série aqui, somatória, tá? Para essa aproximação aqui, ó, somatória, de igual a zero, aqui, a mais infinito de I sobre I4 mais 1, igual a quê? A zero sobre 0 a quarta mais 1, que dá zero, mais 1 sobre 1 a quarta mais 1, mais 2 sobre o quê? 2 a quarta mais 1, mais, tá? E vai até o quê? Por exemplo, 1000 sobre 1000 a quarta mais 1, igual não, aproximado, né? Para isso aqui, o erro é 1000, né? O erro é 1000, tá? Ele é maior do que zero, claro, e ele é menor do que a diferença, menor do que 1 sobre 2 vezes 1000 ao quadrado. Você tem um controle sobre esse erro. Tá? Agora vamos ver um outro teste chamado teste da comparação no limite. Como eu disse na aula passada, o teste que existe é o teste da comparação. Todos esses testes subsequentes agora são consequências diretas do teste da comparação. Então, vejamos que teste é esse. Um critério de convergência e divergência, tá? Porque o teste da comparação é critério de convergência e de divergência. Desses testes? É o teste da comparação no limite. E tem o teste da comparação e tem esse teste aqui, ó, que é o teste da comparação no limite. Que é o seguinte teste, ó. Proposição. Não. Proposição. Não. Tá? Proposição. Sejam xn, ó, sejam xn, n maior que ou igual a k, y n maior que a k, sequências com xn maior do que zero, ó, xn maior do que zero, e yn maior do que zero, qualquer que seja n pertencente a nk. De cá em diante, tá? Você, todos os elementos da sequência, as duas sequências são sequências de elementos o quê? Positivos. E não tem relação de grandeza entre xn e yn. Porém, tá certo? Esses xn, yn sequências com xn maior que qualquer significado e L um número real positivo, tá? L um número real positivo e L um número real, então. E L um número real, tá? Desculpa. É um número real positivo, claro.
e L um número real positivo. Tá? Ó, olha o teorema. Se esse L que é positivo é o limite com n tendendo a mais infinito de xn sobre yn, olha aí, ó, só isso. Se L é o limite de xn sobre yn, L positivo. Então, tá? A sequência xn, a série somatória de n igual a k mais infinito de xn, essa série converge se e somente se a outra converge. Se uma diverge, a outra diverge. Se uma converge, a outra converge. Tá? Esse é o chamado teste da comparação no limite. Esse teste é o chamado teste da comparação no limite. Esse é o nome desse teste, tá? Teste da comparação no limite. Se o limite de xn sobre yn é um número positivo, então uma série converge se somente se a outra converge. Está entendendo? Tá? Depois nós vamos ver que se o L for zero, o teste é inconclusivo. Se o limite for zero, você não conclui nada. Tá certo? De fato, você conclui se uma delas converge, a outra converge, mas não é o se somente se. E se o L for mais infinito, também o teste é inconclusivo na equivalência. O que você consegue é se uma converge, a outra converge. Certo? Ou seja, vamos ver aqui. Então, vamos ver primeiro isso aqui. A prova disso aqui. Por que isso é verdade? Isso é verdade. A prova é simples. É só você observar a seguinte coisa. Prova. Tá? Como a prova é simples. Prova, demonstração. Então, admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Ou seja, quais são as hipóteses? São duas sequências de termos positivos. O L é positivo e o L é o limite de xn sobre yn. O L é o limite de xn sobre yn. E o L é positivo. Como o L é positivo, L sobre 2 é um número que? Positivo. Concorda comigo? Tá bom? Então, daí existe o quê? Existe um N0 maior que ou igual a K. Existe um N índice zero maior que ou igual a K, tal que N maior que ou igual a N0 implica o seguinte: xn sobre yn menos L menor do que L sobre 2. Não é verdade? Não é verdade? Porque o xn, tá? O xn, o limite de xn sobre yn é igual a quê? É igual a L.
Então, para esse epsilon aqui, que é o L sobre 2, que é positivo, existe o N0, tá ok, não é o N0. Ou seja, isso implica o quê? Isso implica, tá, que o menos L sobre 2 é menor do que o quê? Do que xn sobre yn menos L, que é menor do que L sobre 2. Ou seja, somando L, isso quer dizer o seguinte, somando L a todos os lados, eu fico com o quê? L menos L sobre 2, dá quanto? L sobre 2, menor do que xn sobre yn, que é menor do que 3L sobre 2. Isso diz, portanto, o seguinte, daí você tem o seguinte, ó, daí você tem o seguinte, se você usa essa desigualdade aqui, tá bom? Se você usa essa desigualdade aqui, você tem que L sobre 2 vezes o yn é menor que xn, tá bom? E se você usa essa desigualdade aqui, você tem 2 sobre 3L vezes o xn é menor do que yn. Qualquer que seja o n pertencente, qualquer que seja n, tá certo? Qualquer que seja n maior que ou igual a n0. Qualquer que seja o n natural maior que ou igual a n0. Agora começa. Aí eu vou mostrar, a partir daí, que se uma converge, a outra converge. Aí é o teste da comparação. Logo, tá certo? Vou botar assim, ó. Daí, deixa eu botar aqui, melhor. Você olha para cá, você tem L sobre 2 vezes yn menor que xn, e se você olha para cá, 2 sobre 3L vezes xn menor do que yn. Qualquer que seja n maior que ou igual a 0. Daí, tá certo? Logo, se, vamos supor que essa converge, se somatório de n igual a k, a mais infinito, de xn, se essa série converge, então, ela começando do n0 a mais infinito, ela converge. Porque se ela converge começando do k, ela converge começando do n0. n0 é maior ou igual a k. Tá bom? Certo? Então converge. E assim, se uma série converge, a série obtida da série original, multiplicando todos os termos por uma constante, e eu vou pegar aqui, peraí, aqui é